Chegando com mais um vídeo aqui no Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral e o Fluminense optou por exercer a opção de compra do Nonato. Essa informação, além também de detalhes sobre a situação da compra e questões relacionadas ao Carioca. Vamos jogar com o time completo no Carioca? Isso mesmo. Você acompanha aqui nesse vídeo de giro de notícias aqui do Raiz Tricolor. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Vamos embora para a gente poder falar sobre a situação do Nonato, o jogador que tinha contrato até o final desse ano em relação ao Santos e ao Fluminense, né? No caso do Fluminense, o jogador estava por empréstimo por aqui e agora, no caso do Fluminense exercendo essa opção de compra, virá em definitivo. O Fluminense exercerá a opção de compra do Nonato em relação ao Santos. Valores. Essa informação foi divulgada inicialmente pelo meu sócio Vitor Lessa, né, do Jornada, do canal do Lessa, em conjunto ali com o Felipe Silva, tá? A opção de compra vai ser em torno de $1,5 milhão, ou seja, né, traduzindo para português, em torno de R$8 milhões. E, bem, há um acerto financeiro já, esse valor já está acertado entre as duas partes, entre o Fluminense e o Santos, e está restando apenas alguns poucos detalhes burocráticos para que a assinatura definitiva do vínculo com o Fluminense, ou seja, da venda, ocorra até a sexta-feira. Hoje é terça, até sexta-feira o Fluminense define a compra do Nonato. Aliás, já está definido, até sexta-feira o Fluminense finaliza, né? Vale um breve histórico do Nonato, né? Porque eu sei que muita gente, até para dar minha opinião aqui sobre essa compra, por mais que eu já tenha falado algumas vezes, acho que é bom como vídeo final desse assunto, né? O Nonato, ele chega ao Fluminense emprestado pelo Internacional ali ainda em 2021, tem uma passagem boa, acho que eu diria com certeza uma passagem boa ao longo de 2022 principalmente, e aí na reta final da janela de transferências do meio de 22 ele sai e vai para o Ludogorets lá da Bulgária, vendido pelo Internacional. O Fluminense recebe ali uma micro compensação pelo empréstimo e ele vai lá para o Ludogorets. No final das contas, isso acabou pegando muito mal na época, porque o Fluminense tinha um jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, onde no jogo de volta o Fluminense teve sérios problemas na volância, né? O André estava lesionado, estava suspenso, e acabou que o Nonato, saindo, deu uma desmontada naquele time. A gente toma aquele 3-0 com o Wellington e Martinelli naquele jogo lá da Neoquímica Arena. Quando ele volta para o Brasil, ele volta para o Santos, e do Santos ele vem para o Fluminense no ano passado, de novo, emprestado no meio do ano, só que agora ficando até o final do ano, né? A opção de compra do Fluminense, para a gente ter uma noção, ela é um pouquinho mais baixa do que o Ludogorets pagou ao Internacional 3 anos atrás pelo Nonato. Então, na época eles pagaram 1,7 milhões de euros, agora é como se estivesse pagando 1,4, 1,3 milhão de euros, já que a gente falou de $1,5 milhão, tá? Bem, sobre o Nonato, a minha avaliação ela é muito clara. É um jogador de nível de Série A, é um jogador extremamente útil para qualquer time que não tenha, que não seja Flamengo e Palmeiras, provavelmente. Mesmo se você for em elencos mais caros, ali como é o do Botafogo, em elencos vastos de opção como é o próprio elenco do Fluminense, o elenco do Bahia, por exemplo, também, o Nonato é um jogador útil. Isso eu não vou negar aqui não, tá, gente? Eu trabalho aqui com a realidade. Tanto é útil que o Nonato, nessa temporada, mais uma vez, é um dos jogadores que mais jogou pelo Fluminense. É um jogador que se lesiona pouco. Eu tô dando aqui todos os motivos que fizeram, provavelmente, o Fluminense contratar o Nonato, tá? Ou pelo menos contratar efetivamente. Você pega a temporada do Nonato em 2025, são 41 jogos. Mesmo não sendo titular, ele foi titular com o Renato, né? E em 2025 vai ter 2 períodos ali de lesão, um maior por tendinite,
né? Mas, de resto, assim, você pega qualquer jogador do futebol brasileiro que seja titular, duvido que ele não perca 10, 12 jogos por temporada. Então, acaba sendo um jogador ok, dentro da lógica de elenco. O problema do Nonato, eu acho que passa menos pelo Nonato em si, mais pelo elenco do Fluminense. A impressão que a gente tem é que a gente tem pelo menos outros 2 ou 3 que façam a função que o Nonato faz, e aí o Nonato tá lá. Ele não é o melhor em nada que ele faz. E esse eu acho que é o que mais chama a atenção. É o fato do Nonato não ser, no Fluminense, o melhor em nada que ele faz. E aí a impressão que a gente fica é que o Nonato tá redundante dentro do elenco. A impressão que passa é essa. É um jogador que não tem um salário muito alto, mas também não tem um salário muito baixo. É um jogador que faz a volância, faz a meia também, né, como apoiador ali do ataque, mas não é o nosso melhor meia, não é o nosso melhor volante. Eu seria totalmente a favor de manter o Nonato para 2026, caso a gente já não tivesse uma série de jogadores com contrato. Para manter o Nonato, aí a gente vai precisar fazer uma limpa. Não tem a necessidade de você ter Bernal, Otávio, Lima, ainda ter o Nonato nessa posição de meio de campo e provavelmente ainda ir buscar uma contratação para esses jogadores, sendo que seus titulares são Hércules, Martinelli e Lúcio Costa. Percebe como não tem espaço para a base subir, o Doman não subiu ainda, o Wallace Davi não subiu ainda, jogadores de meio de campo, né? Você tem o Fabinho, que eu confesso que não sei como é que tá o desempenho esse ano. A gente está sem espaço para jogadores subirem, a gente está sem espaço para poder renovar o elenco contratando, porque a gente tem uma série de jogadores. Ou seja, já que o Nonato, que era o mais fácil de sair do Fluminense, não está saindo, o Fluminense vai precisar ir ao mercado e oferecer uma venda do Lima, que eu não sei se é muito possível de acontecer, oferecer uma venda do Bernal, a do Otávio eu não vou nem botar em consideração aqui. Vai precisar, porque senão o elenco tá inchado, o elenco tá grande, o elenco tá redundante por vários momentos. Então, eu ficaria com o Nonato, num cenário hipotético onde ninguém tivesse contrato, provavelmente o Nonato estaria no meu elenco do ano que vem. Agora, num cenário onde eu preciso reduzir o elenco e o Nonato é o jogador que não tem contrato pro final do ano, eu não faria questão nenhuma de manter o Nonato pro ano que vem e ter que achar forma de desaguar outros jogadores. Vamos ver como é que vai ser. Bem, outra notícia que foi publicada pelo Wilson Forte, lá da Central Fluminense, é de que a ideia da diretoria do Fluminense neste momento é disputar o Campeonato Carioca de 2026 com o seu elenco principal, tá? A ideia inicial, e porque essa avaliação, né? O Fluminense já de um bom tempo joga pelo menos as 3, 4, 5 primeiras rodadas do Campeonato Carioca com o time completamente reserva, um time completamente alternativo, usa para poder dar chance a esses jogadores e dá rodagem também ali, enfim, ao elenco, como todos os jogadores que acabaram de chegar. Só que dessa vez a ideia não é dar 30 dias de férias, né? O Fluminense joga até o meio de dezembro, ou no dia 14 ou no dia 21, se for para a final da Copa do Brasil. E, bem, se der 30 dias de férias, o Fluminense não jogaria as rodadas iniciais do Carioca. Porém, como o Brasileirão já começa 38 dias depois da final da Copa do Brasil, se der os 30 dias de férias, botar um time alternativo no Carioca, o time que vai estrear no Brasileirão ou vai estrear sem preparação, ou vai estrear com o time alternativo do Carioca. Não teria tempo para poder iniciar. Então, como o Fluminense dessa vez sabe que no meio de ano não vai jogar nenhuma competição, né, como foi em 2025, o Fluminense não pôde dar férias durante o Mundial porque estava jogando o Mundial, dessa vez a Copa do Mundo, ao que parece, o Fluminense não vai jogar a Copa do Mundo. Então, o Fluminense dará 30 dias de férias ao elenco, dividido nessa parte do final do ano e do meio do Campeonato Brasileiro, ali com a pausa da Copa do Mundo de Seleções. Provavelmente, talvez a ideia não seja já na primeira rodada, ali no dia 11 de janeiro, estar com o time principal. Tá? Talvez não é essa ideia, mas também não é dar 3, 4, 5 jogos para o time alternativo. Eu, particularmente, eu tenho muito cuidado com esse tipo de situação, porque a gente viu o que aconteceu em 2024, com jogadores estourando por causa de um desespero para escalar o time titular, porque tinha Recopa. Dessa vez, tem o Brasileirão, mas eu acho que você não pode mudar o seu planejamento da temporada inteira por causa da primeira rodada só do Brasileirão. Então, acho que precisa ter uma mescla. Acho que, de fato, estrear com um time completamente alternativo, ainda mais num Carioca reduzido, que pode fazer com que a gente fique de fora da fase final,
Eu também realmente não sou totalmente a favor, não. Agora, começar com o time principal, já com 5, 6 dias de treinamento, no sol escaldante de janeiro, acho que é também um desespero desnecessário. Lembrando, crucial não irmos para a pré-Libertadores e termos um jogo decisivo já em fevereiro. Vai ter o Brasileirão, mas o Brasileirão não tem o dano irreversível, que eu falo por várias vezes, né? O Brasileirão, você perde um jogo, você pode recuperar depois. Pré-Libertadores não tem como. Se inscreve, deixa o like, tamo junto, até a próxima. Valeu.